E para vocês que gostam desse tipo de artesanato, o artesanato estilo rústico, mais farmhouse, para enfeitar a sua casa, hoje a gente vai estar falando como que é que eu faço essas casinhas. Gente, olha só que coisinhas mais bonitinhas para quem gosta desse tipo de artesanato, para enfeitar a casa, né? Então, gente, as casinhas. Sobre elas que hoje eu vou estar falando, explicando como eu faço, né? Mostrando para vocês tudo que eu utilizo para estar fazendo, né? As casinhas, como que eu monto as composição, né? Como que eu faço para criar, né? Esses enfeitinhos, que pode ser enfeitinho de mesa e também os porta-chaves, tá, gente? Então, pessoal, eu comecei a criar as casinhas tanto com madeira mesmo e também com o MDF. Tem casinhas que eu faço com MDF e também com madeira. Restos de obra, sabe? De construção que sobra aqueles pedaços de madeira. Aí eu começo a fazer essas composição, né? Corto, não tem. O tamanho é o tamanho que você achou ali que dê para cortar a casinha, né? E vai estar fazendo a casinha, certo? Então, assim, você escolhe lá, vê sua madeira, né? Certinho, faz risca certinho, corta, né? E vai criar sua casinha. Então, assim, é muito gostoso fazer, sabe? Então, aí vai da criatividade da pessoa, né? Que você quer estar colocando. É, eu utilizo, gente, aqui também, né? Muita madeirinha de caixote de feira, sabe? Caixote de feira, você vai fazer telhadinho, vai fazer escadinha, vai fazer banquinho. É uma madeira mais molinha, né? Para cortar. E também, gente, aqui tá os ganchinhos, sabe? Eu compro os ganchinhos pela internet, sabe? Que já vem assim, os pacotinhos e já vem também com um parafusinho junto. Aí lá tem ele ouro velho, prata velha, tem várias cores, tá? Eu vou até deixar aqui embaixo do vídeo o link para você estar olhando, quiser estar comprando, sabe, os ganchinhos, porque aqui na minha cidade não compensou muito por não ter, né, em uma quantidade a mais e ser vendido por unidade. Então, para quem usa muito, não compensa, eu compro pela internet. As florzinhas também é a mesma coisa, coisas que tem que usar, né, para fazer os enfeitinhos, vasinhos que vai ali nas casinhas, né? A gente vai, né, juntando tudo, galinhos, você pode estar recolhendo ali da sua árvore, do seu jardim, né? Pode também estar fazendo os próprios desenhos nessas casinhas maiores, né, que são os porta-casinhas. Então, assim, usa o stencil, né, para estar fazendo também composições, né, para ficar bonito. Você pode estar usando bobina de papel para estar fazendo também esses porta, ó, para colocar flores, né? E ele serve como porta-chave, né? E colocar flores artificiais, né, gente? Que, olha só, a composição você escolhe na hora que você for fazer, tá? Eu, às vezes, compro também na internet portinhas e janelinhas e também crio as próprias, as minhas próprias, utilizando madeirinhas também dos caixotes de feira e também cortiça, gente. Vocês podem estar usando cortiça, vários aqui são feitos de cortiça, plaquinhas, portas, janelinhas. Então, tudo criatividade. Pode estar usando cordinha de sisal para estar enfeitando, pode estar utilizando rolha para estar enfeitando, igual tem aqui, concha, né? Então, assim, são vários tipos de composição que vocês podem estar montando as próprias, de acordo com o gosto de vocês, né? Então, aqui eu monto na hora que eu estou fazendo. Sempre falo, vou fazer um modelinho. Quando esse modelinho termina, né? Como tudo que ser feito artesanalmente, a gente sempre cria o modelinho da gente. A inspiração vem, você vai lá na internet, pega no Pinterest, tem muitas inspirações, né? Mas você, para tá criando, vai criar o seu próprio modelinho, sua própria identidade, né? Que coloca no seu artesanato.
E aqui, gente, olha só, vou mostrar para vocês os materiais que eu uso. São madeiras, gente, são caibros, sabe? Pedaços de vigas, todos esses que são descartados, não vão utilizar mais em construção. Eles estão bons para a gente fazer o corte, né? Para fazer as casinhas. Então, eu tenho vários aqui para mostrar para vocês, ó, que são feitos com caibros. Ó, aqui mesmo é uma viga, né? Um pedaço de viga, não vai utilizar mais lá, aí serve para mim estar fazendo as casinhas. Entenderam? Então, assim, a gente, né, risca e corta. Pode estar utilizando a serra, a tico-tico, né, pessoal? Só fazer o risco certinho, cortar, sem aquela coisa de ficar tão perfeito, porque isso é uma coisa rústica, não, e artesanal, não tem necessidade dessa coisa de perfeição, né? E aqui também eu tenho as madeirinhas, ó, que são MDF, tá? MDF, você pode estar riscando aí certinho, cortar a casinha, a composição que vocês querem de casinhas, né? Ou casinhas iguais ou diferentes, risca e corta. Então, são uma coisa assim, bem, sabe, fácil de estar fazendo. Os telhadinhos, gente, eu utilizo aqui, ó, caixotinhos desses de feira que são descartados nos verdurões, né, nos mercados. Faço a retirada dessas ripinhas, lixa e corta do tamanho que você queira para fazer os telhadinhos, janelinhas, portinhas, né? Banquinhos, né? Como vocês viram que muitas das minhas composições aí tem os banquinhos e vai fazer os telhadinhos. Então, vocês já sabem que é muito fácil, uma coisa que também, gente, é uma terapia, sabe? Pra gente que gosta de estar fazendo, né? A gente vai criando nosso próprio modelo, é muito bom. Então, gente, você já tem mais ou menos uma base, né, do que utilize para fazer as casinhas, pode fazer enfeitinho, gente. Olha, pode ser casinhas, pode ser. Ó, olha essa daqui, tá quase em fase de acabamento, né? Eu tô fazendo ela, ó. Foi feito com caibro, né? E o restante aí das decorações dela é feito com esse madeirinho do caixote, ó. Certo? Aí você pode escrever o que quer, né? E pode estar utilizando até os mais finos, ó, pode estar fazendo com telhadinho ou sem o telhadinho também, né? Então, gente, tudo vai, né, da criatividade que a gente tenha, né? Tem muitas coisas que dá para fazer, né? Eu fiz esse telhadinho aqui, até vou ter que fazer uns retoques aí, porque ficou mostrando o prego. A primeira vez que eu preguei com preguinho, aí ficou mostrando, né, acho que mesmo pintando fica mostrando. Tá vendo? Ele não tá tão certinho, tá? Gostei dessa composiçãozinha, mas não gostei do preguinho aí. Eu sempre colo com a cola branca. Aí eu fui fazer pra ver com preguinho, né? Vou ter que colar aí, fazer alguma texturinha em cima, né, para tampar os preguinhos. Mas é rústico. Tanto vocês podem estar fazendo esse farmhouse mais rústico, ou pode estar fazendo também uma composição, né, mais moderninha. Vai do gosto de vocês, né? Eu gosto do rústico, mas também faço o mais moderninho, né, o tipo de pintura, né, mas eu amo fazer o rústico, gente. Amo utilizar, né, o betume, como vocês já me acompanham, para vocês que me acompanham lá do começo, sabe que eu gosto bastante, né, de fazer o artesanato que vai eh, ficar envelhecido, né, aquela pintura envelhecida. E aí, gente, ó, eu vim aqui mostrar para vocês mais aqui o que eu utilizo para estar fazendo, né? Aqui para colar, gente, eu gosto de cola branca, dessa cola extra, cola instantânea, às vezes também cola quente. Vocês podem estar utilizando, né, o tipo de cola que vocês têm aí. Aí vai do tempo de espera de secagem, né, gente? Se você tem um pouco mais de tempo, né, para estar fazendo, né, coloque uma cola branca ali que vai demorar um pouco para secar. Mas se não é cola instantânea, cola quente, né? Tem que ficar uma coisa bem firme, né, gente? Com um acabamento bem legal.
Mas, gente, é basicamente isso mesmo que eu vim falar aqui para vocês, e nosso próximo vídeo já vai ser mostrando como que eu vou fazer a casinha, né, uma composição todinha para estar mostrando aqui no canal para vocês, tá? Então, gente, um beijo muito grande no coração de vocês. Aproveita para se inscrever no canal, né, para não ficar por fora de nada do que acontece por aqui. E fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.